no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Nós iniciamos o estudo deste livro, de 1 Coríntios, desde o ano passado. Se eu não me engano, já vai dar mais de um ano que nós estamos estudando este livro. E hoje nós estamos no capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. E faremos a leitura do versículo 20 ao versículo 28. Diz assim: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Até aqui, vamos orar. Senhor Deus, pedimos a Tua graça na meditação da Tua palavra, que o Senhor, ó Deus, possa falar aos nossos corações, trazer o entendimento a respeito das Escrituras Sagradas, não apenas para conhecermos ela, mas para conhecermos ela, para termos uma convicção da nossa fé e confiarmos totalmente na pessoa e na obra de Cristo. Pedimos, ó Deus, as Tuas bênçãos neste momento, sobre a minha vida que irei ministrar aos irmãos, e sobre os ouvidos dos meus irmãos, para que todos nós juntos possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. É o que eu oro em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, o tema dessa noite é: o que acontece após a morte? Então nós vamos tratar nessa noite, em especial, sobre esse assunto. O que acontece com o homem após a morte? Quando Deus cria o homem, Ele cria o homem do pó da terra, soprando sobre ele o fôlego da vida, como diz em Gênesis 2:7. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. O homem, ele é formado da parte material e da parte espiritual. O homem tem um corpo e um espírito ou alma.
a parte física e a parte espiritual. Então, quando Deus forma o homem da parte material com a parte espiritual. Deus, do pó da terra, ele forma o homem e ele então sopra sobre as narinas dele o fôlego de vida, tornando o homem uma alma vivente. Adão, como o representante de toda a humanidade, é o que nós chamamos na teologia de representante federal. Quando ele peca, o que acontece? Deus diz em Gênesis 2,17: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Certamente morrerás. Com o pecado surge então a morte. E o que é a morte? A morte é a separação que acontece do corpo com o espírito. O corpo, ele é sepultado e ele volta ao pó, de onde ele veio. E o espírito volta a Deus, como diz em Eclesiastes 12:7. Então o nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus, que o deu. Então vamos entender. Deus, ele cria o homem, matéria e espírito. Essa é a formação do homem. Ele tem um corpo, a qual habita um espírito. Mas quando Adão, ele peca, o que acontece? A morte surge. E essa morte, agora que vai surgir, ela alcança toda a humanidade. Porque Adão, como representante da humanidade, nele todos nós pecamos. Em Adão todos pecaram. E com o pecado surge a morte, e a morte alcança todos os homens. E o que a morte ela vai provocar? Ela vai provocar essa separação daquilo que Deus criou. Deus cria corpo, um homem com corpo e espírito. Com a morte vai acontecer o quê? A separação do corpo e do espírito. Após a morte, o que acontece? O corpo, ele é sepultado. Ele volta à terra, assim como ele veio. O homem volta a se tornar pó. A parte material, ela retorna ao pó, à terra, como pó. E o espírito, ele imediatamente vai até a presença de Deus. E não somente acontece essa separação, mas no momento da morte, inicia-se também o julgamento de Deus, como está escrito em Hebreus 9:27. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não somente acontece a separação do corpo com o espírito, mas neste mesmo momento inicia-se o juízo de Deus sobre o homem. A Bíblia, ela é muito séria quando trata a respeito da morte. Muitas vezes as pessoas não levam a sério. Elas veem que a morte alcança todas as pessoas, todos os dias alguém falece, todos os dias ouve sobre uma morte, mas as pessoas, muitas delas, continuam vivendo neste mundo como se fosse algo normal acontecer isso, sem se preocupar com a consequência que virá após a morte. As pessoas muitas vezes levam a sua vida muito relaxada espiritualmente, e no final, elas acham que tudo vai dar certo. Mas será que é isso o que a Bíblia ensina? Nós deveríamos levar muito a sério a nossa vida após a morte. Por quê? Primeiramente, porque temos somente uma vida. Não existe reencarnação de mortos. A pessoa morre e volta até se tornar um espírito iluminado.
Não existe isso na Bíblia. Da pessoa morrer e voltar, morrer e voltar, morrer e voltar, até ela se tornar um espírito iluminado. Aqui em Hebreus é bem claro, quando Deus diz, está ordenado morrerem uma só vez. Todos os homens têm somente uma vida. E também não existe o que as pessoas chamam de purgatório. Um lugar onde a pessoa fica até ser purificada por completo dos pecados, como se tivesse uma segunda chance. A Bíblia é bem clara que após a morte, Hebreus diz, vem o juízo. Aqueles que morrem em Cristo vão para o paraíso, e os ímpios imediatamente para o inferno. Nesse estado, após a morte, os homens estarão apenas em espírito, onde já se inicia as bem-aventuranças para os salvos no paraíso e o sofrimento no inferno para os ímpios, conforme escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. Até a volta de Cristo, que acontecerá a ressurreição então dos mortos e o julgamento final. Então, quando acontece a morte? Naquele momento, há a separação do corpo com o espírito. O corpo é sepultado e se torna pó. O espírito imediatamente retorna à presença de Deus. E naquele mesmo momento, ele já vai começar a receber, seja as bem-aventuranças da salvação, como Jesus disse para aquele ladrão na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E os ímpios, os que não creram em Cristo, imediatamente estarão recebendo o sofrimento, a punição no inferno. Uma vez que a vida é uma só, nós deveríamos nos preparar para a eternidade. Uma vez que não tem a segunda chance, como é ensinado no catolicismo romano, missa do sétimo dia, missa de um ano. Por que eles fazem as missas de sétimo dia, missa de um ano e assim por diante? Porque eles entendem que as orações dos vivos podem mudar a eternidade dos mortos. Eles oram, pedem, para que aqueles que estão mortos sejam salvos depois da morte. Nada disso. A Bíblia diz que após a morte já está determinado o final de todos os homens. No versículo 21, 15, no capítulo 15, versículo 21 e 22, diz assim: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. O apóstolo Paulo, ele afirma que a morte veio por meio de um homem. E que homem veio essa morte? Por meio de Adão. Diz assim: assim como em Adão todos morrem. Como Adão era o representante federal de toda a humanidade, todos os homens morrem em Adão, porque todos herdam a condição pecaminosa da desobediência de Adão desde o seu nascimento. É o que nós chamamos de pecado original. Todos nascem com o pecado original. Todos nascem na condição pecaminosa de Adão. Por causa disso, Paulo afirma em Romanos 3, 23, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. E como nós podemos afirmar que todos os homens são pecadores? Pelo fato de todos morrerem, uma vez que o salário do pecado é a morte, como diz em Romanos 6, 23. A morte é o testemunho que todos são pecadores sem exceção. Como nós podemos afirmar que o homem é pecador?
por causa da morte, porque o que provoca a morte é o pecado. Uma vez que todos morrem, é comprovado então que todos são pecadores. Todos têm pecado. Davi diz no Salmo 51, 5: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. A morte é a separação do corpo e espírito, em consequência do pecado. Essa é a consequência do pecado, a morte, a separação do nosso corpo com o nosso espírito. Mas então, o que é a ressurreição? Se de um lado a morte é a separação do corpo e espírito, a ressurreição é a união novamente do corpo, da parte material que foi sepultada, com o espírito. Então, quando falamos sobre ressurreição, nós estamos falando que um dia, quando Cristo voltar, nossos corpos serão ressuscitados, significando que aquele corpo que foi sepultado, que virou pó, ele ressurgirá do pó, se levantará da sepultura e se unirá novamente ao nosso espírito, mas agora em um corpo glorioso, para viver eternamente no novo céu e na nova terra. Se por um lado a morte ela traz essa separação entre corpo e espírito, o que é a ressurreição? É a união novamente do corpo com o espírito. Então, quando nós falamos sobre ressurreição, nós estamos falando novamente que o corpo que foi sepultado, que morreu, que virou pó, ele vai ressurgir da sepultura e se unir novamente com o espírito. Porque o homem, ele não é somente parte material. E o homem também não é somente parte espiritual. O homem é parte material e espiritual. Por isso que a ressurreição trará novamente essa união, essa unidade do corpo com o espírito. Com os crentes, com aqueles que creram em Jesus, que foram salvos. Quando acontecer essa união novamente, o corpo que serão recebidos será em um corpo glorioso, como o corpo de Cristo, diferente daqueles que morreram sem Cristo. Aqueles que morreram sem Cristo, eles também ressuscitarão dos mortos. Eles receberão um corpo ressurreto, porém não glorificado, para que sejam então julgados e sofram nesse corpo os castigos que lhes são devidos. O corpo usado para o pecado sofrerá as consequências desse pecado, e serão lançados no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Daniel 12:2 diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e o horror eterno. Então Paulo, ele trata a respeito disso. Se de um lado haverá a morte, a nossa esperança é a ressurreição. Porque na ressurreição será restabelecido novamente a nossa vida por completo. Para os cristãos, essa ressurreição trará para eles um corpo glorioso, como o corpo de Cristo. Um corpo ressurreto glorioso. Mas para o ímpio isso não acontecerá. Ele ressuscitará no mesmo corpo a qual ele pecou. E neste mesmo corpo a qual ele pecou, ele então pagará pelos seus pecados. No versículo 12, diz assim: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós
que não a ressurreição de mortos. Então, o que acontecia na igreja de Corinto naquela época? Algumas pessoas na igreja estavam incrédulas quanto à ressurreição. E um pouco dessa confusão a respeito da ressurreição era o resultado da experiência deles com as filosofias e religiões pagãs. O dogma básico de grande parte da filosofia grega antiga era o dualismo, o qual ensinava que todas as coisas físicas eram essencialmente más. Assim, a ideia de um corpo ressurreto era inaceitável. Então, na filosofia grega, no pensamento grego, o que eles pensavam, o que eles ensinavam? Que a matéria, o corpo, é algo mau. E somente é bom o espírito. Por isso não tinha problema em viver uma vida no pecado. Não tinha problema em entregar o corpo ao pecado, uma vez que o corpo para nada prestasse. E somente o espírito era importante. Então eles ensinavam isso, que a matéria é má, mas o espírito é que é bom. Olha o que diz em Atos 17, 18 a 20, com relação a isso. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com Paulo, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela, falando da pregação de Paulo? E outros diziam: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Então, quando Paulo ele visita a Grécia, lá em Atenas, ele vai pregar e vai ensinar a respeito de Cristo e da ressurreição. Para aquelas pessoas que viveram debaixo daquela filosofia grega, a respeito do corpo sendo mau e somente o espírito bom, ao ouvirem que a ressurreição é a união novamente do corpo com o espírito, eles chamaram a pregação de Paulo de que ele estava pregando e ensinando deuses estranhos, ensinamentos estranhos para eles, porque eles nunca tinham ouvido falar a respeito disso, uma vez que eles consideravam a carne má e o espírito bom. Essa ideia de um corpo ressuscitado, de novamente aquele pó tornar ao seu espírito, para eles era uma ideia inaceitável. E muitas pessoas que se converteram ao cristianismo naquela época, eles vieram dessas ideias, das filosofias gregas. Então, quando Paulo começou a ensinar sobre a ressurreição, muitos deles duvidavam a respeito disso, não entendiam a respeito do que Paulo estava falando naquele momento para a própria igreja. Além disso, talvez também alguns judeus na igreja de Corinto teriam sido influenciados anteriormente pelos saduceus, um dos principais grupos religiosos da época de Jesus, os quais não acreditavam na ressurreição. Na época de Jesus, nos judeus, haviam os dois principais grupos, os fariseus e os saduceus. Os fariseus acreditavam na ressurreição, os saduceus não acreditavam na ressurreição, como diz em Marcos 12, 18. Então, os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram. Então, os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. E provavelmente, alguns judeus que se converteram ao cristianismo, também eles tinham dúvidas a respeito da ressurreição, do que era a ressurreição. E Paulo, então, ele vai dizer, continuando depois no 12, mas ele vai falar assim: se não existe a ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, ninguém será ressuscitado, sendo inútil a nossa pregação e falsa a nossa fé. Então Paulo, diante daqueles irmãos, de alguns que estavam duvidando na ressurreição, ele falou: olha, espera aí, se vocês não acreditam na ressurreição,
Então vocês não acreditam que Cristo ressuscitou. E se Cristo então não ressuscitou, ninguém ressuscitará. E se ninguém ressuscitará, nós continuaremos pó eternamente, perdidos eternamente, sendo a nossa grande esperança a ressurreição final. Mas, Paulo vai continuar, não é isso o que diz as Escrituras, e nem o que testemunharam as pessoas. As Escrituras dizem que o Messias ressuscitaria dos mortos, e isso foi comprovado de forma verídica, uma vez que muitas pessoas testemunharam a respeito da ressurreição de Cristo. Em Deuteronômio 19:15 diz assim: pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá a verdade. A Bíblia ensina que se houver 2 ou 3 testemunhas, naquela época a lei se confirmava se o fato era verídico ou não. Mas o que acontece? Não foram 2 ou 3 testemunhas que viram Jesus ressuscitado. Foram muitas testemunhas que viram isso acontecer. No domingo da ressurreição em que Jesus ressuscitou, Jesus apareceu em Jerusalém a Maria Madalena e a outra Maria. Também no mesmo dia, Jesus apareceu a 2 discípulos no caminho de Emaús. Ainda no domingo da ressurreição, Jesus apareceu a Pedro em Jerusalém e depois aos 10 discípulos numa casa. Uma semana depois, Jesus apareceu aos 11. Algum tempo depois, ele apareceu a 7 discípulos que estavam pescando. Já no Monte da Galileia, Jesus apareceu novamente aos 11 discípulos. Depois, Jesus apareceu a mais de 500 pessoas de uma só vez. O apóstolo Paulo também menciona a aparição particular de Jesus a Tiago, que era irmão de Jesus, um dos líderes da igreja em Jerusalém. Em Atos 1:3 diz assim: antes de sua ascensão ao céu, Jesus apareceu aos seus discípulos durante 40 dias, comendo com eles e falando a respeito do reino de Deus. E por fim, mesmo após a sua ascensão ao céu, Jesus apareceu por último ao apóstolo Paulo. A lei diz: se com testemunho de 2 ou 3, o fato torna-se verídico. Quanto mais o testemunho de milhares de pessoas que viram Jesus ressuscitado. Nós não estamos falando de 2 testemunhas, de 3 testemunhas. Nós estamos falando de muitas pessoas. Chega ao ponto de 500 pessoas virem Jesus ao mesmo tempo. Chega ao ponto de Jesus permanecer com eles 40 dias. Comendo com eles, Jesus se assentado à mesa com eles, ensinando, comendo com eles. Logo, o testemunho da ressurreição de Jesus é verdadeiro. Se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele. E essa deve ser a nossa grande esperança. Um dia, o nosso corpo se levantará daquela sepultura para se unir para sempre com o nosso espírito em um corpo glorioso, para eternamente estarmos na presença de Deus, no novo céu e na nova terra. Essa é a nossa grande esperança. O testemunho confirma que Cristo ressuscitou. Se Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele. Se Ele ressuscitou, é verdade que um dia haverá a ressurreição dos mortos. Se Ele ressuscitou em um corpo glorioso, é verdade que um dia nós também teremos esse mesmo corpo glorioso, igual de nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 20, então, Paulo diz assim, capítulo 15, versículo 20. Mas, depois de toda aquela dúvida que estava acontecendo na igreja de Corinto, imagina, a própria igreja duvidando da ressurreição do seu Senhor. Mas depois de Paulo esclarecer, Paulo vai dizer então no versículo 20, mas, de fato, é um fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Paulo então afirma para a igreja que de fato Jesus ressuscitou dentre os mortos, e que a ressurreição de Cristo é uma verdade.
sendo ele as primícias dos que dormem. O que significa? Significa que Cristo foi o primeiro a ressuscitar em glória, vencendo a morte para sempre. Uma vez que Cristo, como representante de seu povo, ressuscitou, o cristão, ele foi ressuscitado espiritualmente com ele, ao receber um novo coração, e será certamente ressuscitado em um corpo glorioso também. Ele é a primícia, o primeiro a ressuscitar, para nunca mais morrer. Outros ressuscitaram na Bíblia, mas vieram a morrer. Cristo não, ele ressuscitou para nunca mais morrer. Ele venceu a morte. E os cristãos, eles já iniciam a ressurreição ainda nessa vida. Como? Aqueles que creem em Cristo, eles são ressuscitados espiritualmente. Nós recebemos um novo coração. Observe a tua vida. Observe o que Deus fez em você. Ele te deu um novo coração. A nossa ressurreição, ela já iniciou. Deus nos dando um novo coração. Deus nos dando um novo nascimento. Deus nos regenerando. Nós sendo habitação do Espírito Santo. Nós já iniciamos o começo da nossa ressurreição, a parte espiritual. E em breve nós teremos a ressurreição do nosso corpo. O nosso corpo não permanecerá para sempre em uma sepultura. O nosso corpo poderá se tornar pó, mas em breve, quando Cristo voltar, Ele levantará do pó aquele nosso corpo, e nós novamente teremos vida por meio de Cristo. Se Ele nos deu um novo coração, Ele também nos dará um corpo glorioso como o dele. No versículo 21 e 22, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Se por um homem veio a morte, por um homem veio a ressurreição dos mortos. Se por Adão veio a morte sobre toda a humanidade, por meio de Cristo virá a ressurreição a todos os homens, mas somente serão vivificados por Ele aqueles que morrerem em Cristo. Assim como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos serão vivificados. Você observa a excelência de Cristo. É por isso que um dos nossos solas do protestantismo é somente Cristo. Não é Cristo e obras. Nós não seremos vivificados por Cristo e por aquilo que fazemos. Não seremos vivificados por Cristo e pela placa da igreja. Não seremos vivificados por Cristo e por qualquer outra coisa. Nós seremos vivificados somente por Cristo. Em Cristo, nós seremos glorificados. No versículo 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Como será a ressurreição? Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, Cristo foi o primeiro, e depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, quando acontecerá a ressurreição? Acontecerá quando Cristo voltar. Como diz em Mateus 24, a partir do versículo 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus. Quando acontecerá então
a ressurreição dos mortos, quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. Quando Cristo voltar, o que acontecerá? Ele nos ressuscitará. Aqueles que estiverem vivos serão conduzidos ao ar transformados, e aqueles que estiverem mortos serão levantados da sepultura e serão ressuscitados dos mortos. Versículo 24. E então, após a vinda de Cristo e a ressurreição, no versículo 24 diz: e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Então virá o fim. Cristo, o qual foi o único digno de abrir o livro e desatar os 7 selos, ele está governando sobre tudo e sobre todos. E quando ele voltar, ele entregará o seu reino para o seu Pai e vencerá uma vez por todas todos os seus inimigos. Cristo, ele é o governador de todas as coisas. Quando Cristo sobe aos céus, João em Apocalipse tem uma visão, e ele observa que ninguém podia desatar os 7 selos do livro. E então ele começa a chorar: e agora? O que vamos fazer? E agora como será? E então aparece Cristo na história, o Cordeiro de Deus, aquele que vem e pega o livro na mão e desata então os 7 selos deste livro, mostrando que agora, após Cristo ressuscitar dos mortos, após Cristo subir aos céus, Cristo, ele agora tem o governo de todas as coisas em suas mãos. Cristo é o soberano absoluto sobre toda a terra e sobre todo o céu. Toda a autoridade foi dada a Cristo. Olha o que diz o versículo 25 e 26. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Cristo, ele está reinando em glória neste momento. Diante do nome de Jesus, como diz em Filipenses 2, 10 e 11, todo joelho se dobra, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo o poder foi dado a ele, seja nos céus, seja na terra, e ele reinará até que ele volte e destrua o último inimigo dos homens, a morte. Jesus, ele está reinando através da sua igreja. Quando Jesus sobe aos céus, ele sobe agora para reinar. Foi entregue pelo Pai a ele toda a autoridade. Ele tem toda a autoridade. É por isso que a Bíblia nos ensina: tudo o que nós pedirmos em nome dele, ele nos dará. Por que em nome dele? Porque é ele quem está no governo, é ele quem é o Deus soberano, é ele quem está sentado no trono, é ele, é diante dele. E esse Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele voltará, e quando ele voltar, ele destruirá o último inimigo dos homens, a morte. Versículo 27 e 28 para terminarmos. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, todas as coisas. E quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que a tudo lhe subordinou, a Deus Pai. Deus Pai lhe deu toda essa autoridade. Então Cristo tem toda a autoridade sobre todas as coisas, exceto sobre o Pai. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará a
aquele que todas as coisas lhe sujeitou. Cristo devolverá o governo para o Pai, para que Deus seja tudo em todos. O clímax de toda a história final da humanidade será quando Cristo sujeitar todas as coisas debaixo dos seus pés. Cristo hoje está no governo de tudo. Quando Ele então voltar, Ele entregará todas as coisas ao Deus Pai, para que Deus seja tudo em todos, ou seja, para que a supremacia de Deus seja universalmente reconhecida. Quando Cristo voltar, Ele entregará o reino ao Pai, e então Deus, a Trindade, será tudo em todos, será manifesto aos nossos olhos, de uma forma clara, essa soberania de Deus, esse governo de Deus, essa graça de Deus, essa misericórdia de Deus, essa justiça de Deus sobre todas as coisas. Esse é o clímax de toda a história da humanidade. Cristo sujeitando tudo, vencendo a morte, entregando o reino ao Pai, e então o Deus triuno, sendo tudo em todos. Irmãos, a conclusão de tudo isso. Diante desse texto, qual tem sido a tua esperança? Quais são os grandes planos da tua vida? Comer, beber, trabalhar, morrer? Será que a nossa grande esperança é sermos ricos, famosos, termos muito dinheiro, muitos bens materiais? Será que é nós nos fartarmos com os prazeres deste mundo e depois, ao final de tudo, sermos sepultados sem saber para onde vamos? Será que essa realmente é a nossa grande esperança? Essas coisas que nós estamos vendo, como Paulo mesmo diz, irmãos, não se atentando para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são passageiras, mas as que não se veem são eternas. Será que diante desse texto, nós estamos mais nos atentando com as coisas deste mundo, ou com a nossa eternidade? Será que nós estamos esperando em Cristo somente nessa vida, como diz no versículo 19? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança se limitar em bênçãos passageiras, em curas, em uma libertação, em uma prosperidade, se nós limitarmos a nossa vida a isso, a somente Cristo pelos benefícios dos nossos dias aqui neste mundo, seremos os mais infelizes de todos os homens, porque tudo isso passará, tudo passará, mas as minhas palavras permanecerão para sempre. O que Paulo nos ensina é que a morte chegará para todos. Quando Cristo voltar, todos os seus inimigos serão derrotados. O seu povo ressuscitará para a glória eterna, e os ímpios para a vergonha eterna. E então Cristo entregará todo o reinado ao Deus Pai, e assim, por meio de Cristo, Deus será glorificado por todos. Essa é uma noite para nós fazermos essa reflexão da nossa vida. O que é mais importante para nós? O que tem sido mais importante, talvez, na nossa vida? Porque, irmãos, este mundo
é um saco sem fundo. Se você tem 10, amanhã você quer ter 100. Se você tem 100, quer ter 1000. Tem 1000, quer ter 10.000. Não tem fim. É um mundo de ambição. Paulo diz que a raiz de todos os males é o quê? É o amor pelo dinheiro. Chega ao ponto de nós amarmos tanto mundo, tanto mundo, tanto mundo, que acabamos ficando com o mundo. Mas nós devemos nos lembrar que o mundo não é o fim. Que haverá um julgamento final. Que haverá uma ressurreição dos mortos. E você está preparado para esse dia? Você está preparado para que quando você morrer, imediatamente, o teu espírito comparecer diante de Deus, frente a frente? Imagina, chegou o seu dia, separação, carne e espírito, corpo e alma. De repente, na hora que você abre os seus olhos, de frente com o Criador dos céus e da terra, você está preparado para as bem-aventuranças do paraíso, como Jesus disse para aquele homem na cruz? Hoje mesmo, você estará comigo no paraíso. Hoje mesmo, você desfrutará das bem-aventuranças, daquilo que eu conquistei para você, lá no paraíso. Você está preparado para chegar esse glorioso dia e estar na presença do Senhor, em um lugar de bem-aventurança, de alegria eterna, de paz? Ou será que ao abrir dos nossos olhos, chegaremos diante do juízo de Deus, a qual a ira estará sendo derramada sobre nós, pelo fato de não crermos em Cristo? Essa é uma reflexão para fazermos em nossa vida, porque todos partiremos, se Cristo não voltar enquanto estivermos vivos. Eu convido então os irmãos a fecharem os olhos, a curvar as suas cabeças. E neste momento, fazer essa análise da tua vida. No mesmo instante da nossa morte, compareceremos diante do Senhor. Você realmente crê em Cristo? Você realmente tem a convicção da tua fé? Você realmente confia plenamente na cruz de Cristo? Porque somente nele nós seremos vivificados. Sem ele, estaremos perdidos eternamente.